Salmo de Davi, Salmo 145. Amém? Diz assim então o salmista: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as suas obras, e anunciará os seus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas suas maravilhas. Falar-se-á do poder dos seus feitos tremendos, e contarei a sua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a sua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em ira-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos. Quantos concordam com isso? Amém? E as suas eternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graças, Senhor, e os seus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios os seus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, ao seu tempo, lhes dá o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome, para todo o sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E como diz o versículo 4, para se cumprir aqui o salmo, de geração em geração louva o nome do Senhor. Então nós temos aqui, entre os nossos novos adoradores, alguns que são até netos dos irmãos aqui presentes. Então já uma terceira geração adorando, louvando, e esse é o nosso propósito. E assim darmos continuidade ao reino, à obra de Deus, até que então o Senhor, como lhe é determinado o tempo, que não nos compete o dia, nem a hora, mas vir buscar a sua igreja. Mas o que compete a nós é preparar o povo, preparar a nova geração, para que eles também deem continuidade ao culto, à adoração, louvor ao reino, à obra de Deus. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela oportunidade que temos de estar na sua casa para glorificar o seu nome. Obrigado pela vida de cada um dos nossos colaboradores, aqueles que já no portão nos recepcionam, nos recebendo com um bom dia, nos também expressando a paz de Cristo, os professores da escola bíblica infantil, todos os introdutores aqui, a parte técnica, Deus, que é de tão grande importância para conseguir fazer com que esse culto também chegue a outras pessoas, a outros irmãos que não têm podido estar aqui, ou porque também têm que optar para participar de uma das nossas reuniões. Obrigado a Deus por esse grupo que se encontra hoje aqui para, junto com a igreja, servir a Ti, ó Pai, junto aí com o pastor Rafael, os nossos novos adoradores, essa geração que estamos investindo e acreditando, que aqui está, ó Pai, essa geração que vai dar continuidade, e nós estamos aqui para apoiá-los, nós estamos aqui para interceder por eles, também para ser exemplos, incentivando no testemunho, no comportamento, e que eles, ó Deus, entendam que estão aqui para servir ao Senhor.
não é uma mera apresentação, mas estão aqui como adoradores, e que adore ao Senhor em espírito e em verdade. Portanto, a Deus, nos reunimos nessa manhã com esse objetivo, de dar a Ti a honra, a glória que lhe é devida. Amém e amém. Louvado seja Deus. Os novos adoradores hoje estão aí na responsabilidade da condução do louvor. Fica à vontade. Vai precisar do microfone? Bom dia, hoje nós estamos aqui mais uma vez para adorar e louvar a Deus. E o primeiro hino que nós vamos cantar vai ser Sou Casa. Então eu vou ler aqui um versículo, que é Deuteronômio 31:8. O Senhor Deus irá na sua frente, Ele mesmo estará com você e não deixará, não abandonará. Não se assuste, nem tenha medo. Então, hoje acalme seu coração e ore e louve com todo o seu amor. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, meu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma.
Agora nós vamos cantar outro louvor, que é Vim para Adorar-te, e eu vou ler outro versículo. João 24:4. Deus é Espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então adore com todo o seu coração e com verdade. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra e criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus,
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Agora nós vamos cantar a canção Entregue. Então entregue sua vida para Deus, entregue seu amor e vamos louvar. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Por conhecer a ti, a teu nome dá louvor. Sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E
Ok. Rafinha, faça a oração, entregando o louvor neste momento a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse louvor, Senhor. Muito obrigado por essa manhã que o Senhor tem nos trago aqui, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço pela vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um aceno aí para o seu irmão, antes de você se assentar. Glória a Deus. Forçando aqui que esse é o segundo culto, né? Dentro de uma programação que tenho conversado junto com o pastor Rafael, que sou grato por abraçar, né, esse projeto, esse empreendimento de a gente ensinar a nossa geração e dar oportunidade para que eles também adorem ao Senhor. Lembrando que em 2019, que nós começamos esse trabalho na Escola Bíblica Infantil. E eu quero também agradecer, né, ao grupo que tem ali honrado, estão até utilizando, né, a camiseta da Escola Bíblica Infantil. Alguns ainda são, né, como Alice, Gustavo, ainda são do grupo, né, do departamento infantil, mas a boa parte deles agora já são adolescentes. E em breve, me comprometo aqui, pastor Rafael, para a gente estar fazendo uma nova camiseta, e fica por minha parte aí a doação, para que nos próximos cultos eles possam também estar assim adorando e glorificando a Deus. E tudo isso tem sido possível graças à sua fidelidade, o seu envolvimento. Isso é um investimento, né? E eu louvo a Deus pela vida do pastor Rafael, que também tem sido generoso, porque ele tem abraçado também algumas crianças. Nós tivemos dentro de um planejamento, ele é pastor na sua igreja, junto também com o bispo Tobias, com seu pai, com a sua mãe, mas dentro também da sua atividade profissional, ele é um músico profissional, e todo trabalhador ele é digno do seu salário. Então tudo isso é um investimento que até aqui não temos cobrado nenhum centavo dos pais para que essas crianças sejam apenas incentivadas. Acho que a única coisa que eu preciso, que você pai, que tem um filho, ou você avô, que tem um neto, que você incentive, que você estimule, que você mostre para ele a importância dele se dedicar, não apenas no dia que vai estar aqui dirigindo o louvor, mas durante todos os dias da sua vida, para que verdadeiramente seja um adorador. Então, a igreja tem abraçado, eu agradeço ao pastor Rafael por essa parceria. Eram no início os pequenos adoradores, agora são os novos adoradores, né? Essa nova formação para estar aqui, a princípio, todo último domingo pela manhã, será sempre assim, até que em breve, eu tenho certeza que não vai demorar muito, à noite, durante a semana, eles se ajuntando aos irmãos que já nos ajudam normalmente no louvor da igreja e participando, porque a partir dos 12 anos, né, aliás, até os 12 anos, as crianças estão ali como integrantes da Escola Bíblica Infantil. Depois já começam a estar aqui presentes. É bom a gente lembrar, né, que Jesus com 12 anos estava no templo, e ali os doutores dali ficaram admirados com a sabedoria, com o conhecimento, e ali estava como criança, para mostrar que criança adora, que criança serve, que criança deve buscar a Deus, né? Então, assim como eles estão aqui já sendo inserido, integrado nesse ambiente de um culto, vamos dizer assim, dos adultos, para que também eles possam servir ao Senhor. E em breve eu tenho certeza que muitos irão passar pelas águas, mantendo esse compromisso e essa caminhada. E você faz parte desse projeto, orando, apoiando, também através dos seus dízimos e as suas ofertas, nós temos conseguido abençoar e fazer isso. E queremos melhorar, né? Queremos melhorar. Ore, né? E seja sempre generoso. Amém? Muito bem, deixa eu orar pelas crianças que vão descer agora para a Escola Bíblica Infantil. Vamos lá? Tiagão, Gustavo, não, é Miguel. Estava orando já de joelho, Miguel? Rapaz, você é crente mesmo, hein, Miguel? Aqui, ó, passa por ali, ó, por causa do fio. Pronto, já foi. Vem, Caleb, pode vir aqui, Caleb. Vem por baixo, Caleb, que é mais fácil. Isso. Maravilha. Vamos orar pelas nossas crianças.
Daqui a pouco são vocês, ó. Quando chegar lá na classe dos juniores, aí vai começar. Né? Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de receber os pequeninos. Como diz a tua palavra, deixe vir a mim os pequeninos, não os impeça, pois aqueles que agirem como tal, como cada uma dessas crianças, sim, ó Deus, desses são os reinos dos céus. E nós queremos, ó Deus, dentro das nossas possibilidades, fazer de tudo para abraçar e fazer com que essas crianças sintam-se acolhidas, que amem estar aqui na sua casa. Que esse desejo nasce, brote, cresça cada vez mais no coração dos nossos pequeninos, servindo a Ti na Tua presença. Abençoe com saúde, guardando, livrando de todo mal. E que, ó Deus, na Tua presença, Senhor Deus, neste lugar, auxiliado pelos nossos professores, que somos gratos também pela liberalidade, a generosidade de cada um deles, em estar aqui aceitando esse desafio dentro do departamento infantil, seja um instrumento de bênção, junto com os pais, porque o dever dos pais é de ensinar no caminho, e a igreja está aqui também para dar suporte e proporcionar tudo aquilo que for possível, estiver ao nosso alcance, para junto com os pais, fazer com que essas crianças cresçam dentro de um lar cristão, que servem a Ti e adorem o Teu nome. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Pode ir lá, Deus abençoe. Pode ir por ali, ó, tá? Não se corre o risco de tropeçar aqui no fio, né? Amém. Ainda nessa atmosfera de louvor, de oração, vamos servir ao Senhor com dízimo e ofertas. Se você trouxe de casa o seu envelope, com o seu dízimo, se você tiver aí à frente o envelope, prepare neste momento, depois nós vamos estar orando. Se você trouxe e desejar depositar aqui no gasofilácio, fique à vontade, tá bom? Vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado. Agradecemos pela oportunidade de servir a Ti também, ó Deus, com o fruto do suor do nosso rosto. Que o que é depositado aí nesses envelopes é exatamente isso. É o trabalhador que é digno do seu salário e que recebe, que entende que essa provisão é de Deus. O nosso patrão não é o governo, não é o chefe, o dono da empresa. O nosso patrão maior é o Senhor. O Senhor é que abre as portas, o Senhor é que viabiliza, o Senhor nos concede habilidades, inteligência, sabedoria para desempenharmos as funções. Ó Deus, aquilo que muitos aprenderam ao longo da sua vida, de vivência, de experiência, de estudos, de treinamento, mas entende que tudo vem do Pai das luzes, do Senhor, o Jeová Jireh, o Deus da provisão, e por isso, neste momento, não estão pagando, estão servindo, estão louvando. É o louvor financeiro, que brota de um coração generoso, numa liberalidade, porque não é obrigado a fazer, não há nenhum tipo de chantagem ou de manipulação para que se sintam pressionados. Não, é fruto de um coração grato, desprendido, cujos seus olhos podem ver aquilo que está sendo feito, realizado, e sentem-se felizes por poder participar desta obra. É com esse espírito, ó Deus, que nós servimos a Ti, e assim entregamos dízimo e ofertas nas Suas mãos. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a sua vida financeira, a sua fonte de renda. Eu vou liberar os adolescentes que têm aula agora na escola dominical, é a única classe que nós, por enquanto, retornamos, né? Mas, ó, logo mais, os adolescentes que estão descendo aí, vocês podem vir no culto, tá? Eu quero, alguns podem até participar junto com os pais, dou essa liberdade para vocês terem um momento ali dentro do material da revista, mas podem vir à noite, para que juntos, como eu disse, possam já se integrar a essa atmosfera de um culto por completo, no louvor, na palavra, na oração, bom? E os irmãos que estão aqui, hoje eu quero concluir uma série, que comecei no primeiro domingo, falando sobre os benefícios da graça. Além da salvação, nós vimos aqui no primeiro domingo
A graça que fortalece. Paulo, num contexto assim de despedida, porque provavelmente a segunda carta aos Timóteo, ele estava ali na sua segunda prisão em Roma, e ele deixa bem claro, ainda que ele ansiava e desejava estar com seu filho na fé, mas ele tinha ciência que ele estava ali vivendo os seus últimos dias. E ele deixa conselhos importantes, porque a graça, ela nos fortalece para participar dos sofrimentos de Cristo. Ela nos fortalece para nós darmos continuidade à missão, para evangelizar. Depois, na segunda mensagem, eu falei da graça que é suficiente. Uma outra expressão paulina, que aprendeu, como ele, ao escrever a carta aos Filipenses, ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque essa graça é suficiente, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Graça de Deus. Domingo anterior eu não estive aqui, fui passear, namorar mais um pouco com a minha esposa, completamos 27 anos de casado, né? Mas os irmãos estiveram aqui pela manhã, o pastor Batista, à noite, o diácono Sebastião também trouxe aí uma palavra, né, importante, João 3,16. E hoje eu quero concluir essa série agora pela manhã. A graça que perdoa. Abra sua Bíblia no primeiro livro. Qual é o primeiro livro da Bíblia? É Gênesis, né? Tá tão assim em evidência, né? Tem até uma série aí na TV falando sobre Gênesis. E a gente vai até falar de alguns personagens aqui, alguns que estão em evidência no momento da série, para aqueles que acompanham. Eu tenho até acompanhado. Né? Gosto também de conferir algumas coisas. Eu sei que é difícil você transliterar, passar, né, toda a essência. Por isso você vai ver algumas coisas. Vai, pastor, eu estava observando, não tinha aquilo ali na Bíblia, não. É para poder criar um enredo, toda uma situação, é complicado. Mas eu assisto. Antigamente eu assistia um monte de novela que não valia de nada, não acrescentava em nada, né? Então, por que não acompanhar a série que está passando na televisão, né? Lá na TV Record, que é falando sobre o início, né, de tudo, falando sobre Gênesis. Gênesis capítulo de número 50, é o último capítulo. A série lá não acabou, eu já estou aqui acabando, estou aqui no número 50. Uma mensagem para o nosso coração, para a nossa vida quanto crente, lições importantes para nós aqui essa manhã. A graça que perdoa. Gênesis capítulo 50, do versículo 15 até o versículo de número 21. Isso, se coloque de pé, reverência à palavra. Você que está nos assistindo, também o seu coração possa estar focado, assim como participou do louvor junto com os novos adoradores, orou, tu possa receber essa palavra, que ela é importante porque ela é a palavra de Deus, e ela é para mim e para você. Ela é uma verdade, que eu e nós, quanto igreja, precisamos aprender, vivenciar, colocar em prática. Que Deus nos ensine, que o Espírito Santo, como o salmista, né, no Salmo 119, ele diz: desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da sua lei, e assim a gente venha absorver a palavra. Verso 15, diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, pois as transgressões de seus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostaram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem,
para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Uma palavra de oração. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, nesse dia, nessa manhã tão especial, tão renovadora, porque, lembrando até mesmo da oração que fiz pelos pequeninos, e reportando aos novos adoradores, porque é uma nova geração, lembrando também do salmo que nós lemos, e, ó Deus, falar de vida, e olhar para essas crianças, e poder trazer à memória essa vida, essa saúde, e vida espiritual, vida com Deus, é mais importante ainda para nós prosseguirmos e continuar a nossa missão neste mundo, que somos chamados a ser luz nesse mundo, sal nessa terra, a dar gosto a essas pessoas, somos chamados a ser diferentes, não que somos melhores, mas ser diferentes, ser o povo de propriedade exclusiva de Deus, a nação santa, o povo que o Senhor escolheu para anunciar a tua paz, anunciar o seu reino. Mas para isso nós precisamos nos instrumentalizar, fundamentar a nossa vida com a tua palavra, pois a tua palavra é que produz fé, a tua palavra é que solidifica, a tua palavra é que nos dá base. E assim, ó Deus, nós pedimos, dê-nos entendimento. Senhor, conceda-me a graça para poder ministrar aos meus irmãos aquilo que pude estudar, mas sei das minhas limitações, e o quanto sou dependente para poder falar à tua igreja. Unge também os ouvidos e os corações, para que possam absorver e receber a tua palavra nessa manhã. É que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Glória a Deus. A graça que perdoa. Então, além da salvação, porque é bom a gente lembrar o que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, versículo 5, quando ele disse que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, mas ele, em Cristo, nos deu vida, pela graça sois salvos. E ele reforça no versículo 8 desse mesmo capítulo 2 de Efésios: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse dom, o dom salvífico para a nossa salvação. Então é na graça de Deus que está a origem da nossa salvação, no sentido que, se não fosse a escolha soberana de Deus, por graça, não estaria eu e você na presença do Senhor. É bom lembrar também aquilo que ele disse aos seus discípulos, João 15,16: não foste vós que me escolheste, ou que escolhestes a mim, eu que vos escolhi, e os designei, para que vocês possam ir e darem fruto. Então é essa graça salvadora. A graça divina nos concede o perdão para os nossos pecados, e nisso nós podemos crer. Você pode crer nisso. O perdão é um ato legal. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Então creia no perdão, na misericórdia de Deus, favor imerecido que perdoa e não nos retribui segundo os nossos pecados. Eu quero agora usar uma expressão, aliás, nessa série que me inspirou, foi através de um artigo da revista Vida Cristã, um artigo escrito pelo pastor Antônio Alves, da Igreja Congregacional em João Pessoa, na Paraíba, e acerca desse aspecto, desse tema de graça, o pastor Antônio Alves, ele escreveu dizendo: existe algo que parece meio ilógico quando recebemos, ou seja, essa graça, se não merecemos, somos pecadores, imperfeitos, e assim recebemos essa grande dádiva de Deus. Então existe algo que parece meio ilógico quando recebemos, mas é uma forma de Deus trazer lógica para as nossas atitudes, pois Ele quer que façamos o mesmo.
Talvez você se pergunte ou venha questionar: como assim, pastor? Vejamos a resposta. Nós merecemos a salvação, sim ou não? Não. O que Paulo escreveu, dizendo em Romanos? Todos pecaram e destituídos foram. Glória de Deus. Nós herdamos do primeiro homem, de Adão, o pecado. Davi, no Salmo 51, ele diz: em pecado concebeu a minha mãe. Então ele tinha consciência da sua natureza terrena, pecaminosa. Então não merecíamos ganhar nada, mas o Senhor nos deu um presente: o perdão. O castigo que nos traz a paz, lembrar de Isaías 53, estava sobre quem? Sobre Cristo, sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou as iniquidades. Então nós recebemos esse perdão. Sendo assim, a prática do perdão não é algo que Deus nos impulsiona a fazer, sem contudo dar-nos um exemplo de como deve ser feito. Ou seja, olhamos para Jesus. Além de termos o maior dos exemplos, que é Cristo, porque foi na cruz que Ele suportou tudo, principalmente a rejeição do próprio Deus, onde foi ali despejada sobre ele a ira de Deus, ao ponto dele dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então, além de termos o maior dos exemplos, que é Jesus Cristo, nós temos agora a lógica para realizar. Ou seja, Deus fez por mim, então eu devo fazer também pelo outro. Fomos abençoados. Se de graça recebemos, de graça devemos dar. Essa é a lógica. E o que essa história de José tem a nos ensinar? Veremos então, a partir desse texto que nós acabamos de ler, algumas lições para entender o que é essa graça que perdoa. Primeiramente, falar de José, esse homem de Deus. E aqui, amados irmãos, quando nós lemos a partir do versículo 15, nós vimos que o patriarca até então ali, o referencial, Jacó, aquele que teve o seu nome mudado para Israel, sim, ele, o pai das 12 tribos, porque os seus 12 filhos ali então herdaram essa responsabilidade de ser as 12 tribos de Israel. E Jacó já estava morto. E agora os irmãos de José, mesmo tendo passado já 17 anos que estavam ali no Egito, com eles que foram acolhidos, essa cena aqui acontece, eles não estão na Canaã, na terra prometida, eles ainda estão no Egito. Lembrando que Deus levou, José chegou como escravo, um adolescente, vendido por uma tribo de beduíno, por mercadores, e chegou lá na casa de Potifar, serviu. O Senhor era com ele, o Senhor abençoou, mesmo sendo injustiçado, o Senhor ainda era com ele, o Senhor o abençoou ao ponto dele chegar ao nível de governador, o segundo homem mais importante do Egito. E ele então, certo dia de fome, porque Deus planejou e separou tudo isso com o propósito de abençoar o seu povo, a sua nação. E naquele período, quando começa a se cumprir o sonho que Faraó teve, lembra das 7 vacas gordas, vistosas, as espigas? E José, então, inspirado por Deus, trouxe ali a interpretação, dizendo que ali seriam 7 anos de fartura, 7 anos de prosperidade. Mas também depois apareceu devorando aquelas vacas bonitas, outras vacas magras, mirradas, e ali então simbolizando 7 anos de escassez, de seca. E por isso era necessário que algo fosse feito. E Faraó disse: acaso teria alguém que tem o Espírito de Deus? Falou sobre quem? José. E o estabeleceu como governador. E José então começou ali a aproveitar aqueles períodos 7 anos e armazenar. Chegou o período de seca, de escassez, todas as tribos, todos os povos iam até o Egito para comprar mantimento. E no certo dia apareceram quem? Os irmãos de José, que o venderam, por algumas migalhas, acho que 20 moedas de prata, que é uma vida. Quanto vale uma vida? Vender o seu próprio irmão, mas tudo propósito de Deus. Chegaram no primeiro momento, José reconheceu, eles não reconheceram José, até porque José foi para lá adolescente,
E agora ele está todo como a pompa de um governador, todo ali com a indumentária, né? Parecendo uma autoridade realmente. Eles não reconheceram. José então começou a testar os seus irmãos. Simeão ficou retido. Os demais voltaram para Jacó, levaram os mantimentos. José foi generoso para com eles, mas falou: traga o irmão mais novo de vocês, que era Benjamim, que eram os únicos, aquele que depois aí vão acompanhar a série, aí vai ver que, né, de Raquel só nasceu José e Benjamim. Os outros foram de Lias e também das concubinas, né, e segue-se por aí. E ali então eles retornam, e José mais uma vez abençoa, coloca mantimentos a mais, mas sobre a bagagem de Benjamim ele coloca alguns objetos preciosos, e lá na frente surpreende a eles. E eles ficam encurralhados. Não, nós somos homens justos, dignos, por favor, não retenha o nosso irmão mais novo. Nosso pai não suportaria, porque nós já perdemos um irmão, porque eles pensavam que José estaria morto. E então, eles, entristecidos, Judá se coloca à disposição, até que chega o momento em que José se revela a ele. Desse momento que José se revelou aos seus irmãos, até agora o texto que nós estamos lendo, se passaram 17 anos. E ao longo desses 17 anos, José mostrou para eles o que era uma atitude de um perdoador. Mas mesmo José fazendo tudo o que fez, eles ainda assim não acreditavam. Vamos só relembrar, deixa aí marcado, volte às páginas da sua Bíblia, vamos lembrar, vamos voltar aqui à história, 17 anos, capítulo 45, lendo os 5 primeiros versículos. É o momento, então, que José se revelou aos seus irmãos. Deu-se a conhecer. 45, né? Está aí pertinho, está no 50, deixa aí marcado, depois a gente vai voltar aqui, que é o nosso texto base. Então, diz assim o verso 1 do 45, de Gênesis mesmo. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença, ou seja, os egípcios que estavam ali. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, e disse aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, verso 5, nem vos irriteis contra vós mesmo, porque haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus enviou-me diante de vós. E o versículo 14 e 15, e lançando-se ao pescoço de Benjamim, que era o irmão, né, da mesma mãe, os outros eram apenas por parte de pai, e lançando o seu pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, abraçado com ele, chorou também Benjamim. Verso 15, José beijou a todos, veja, José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Volta lá para o capítulo 50. Então veja, o patriarca Jacó estava morto. E a partir desse período que nós vimos ali do capítulo 45 até aqui os 50, se passaram 17 anos. José acolheu, deixaram eles na terra de Gozém, porque ali dava para eles pastorearem, porque quando o faraó perguntou qual as habilidades dos seus irmãos, qual a prática, o que eles são, o que eles fazem, eles não são pastores de ovelha. Então deixou eles ficarem exatamente numa terra propícia, que ia viabilizar a continuidade do trabalho de pastoreio. Assim José acolheu os seus irmãos, dando a eles a liberdade de poderem ali ter o seu próprio alimento, sua própria renda. Acolheu com todo amor. Não obstante tudo isso que José fez, mesmo com tudo que fez, a consciência culposa, culpada dos irmãos se manifestaram e o levaram a subestimar a sinceridade do perdão e da bondade de José. Aí no versículo 15, voltando aqui ao nosso texto base, do capítulo 50,
nós lemos: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Eles não entenderam nada. Foram 17 anos sendo acolhido, amado pelo seu irmão, sendo tratado como não, aqueles dali são os irmãos do governador José, tendo a liberdade, porém a consciência culpada. Eles foram incapazes de entender e subestimaram o perdão e o amor dos seus irmãos. Os irmãos de José usaram, amados, a lógica da retribuição. Qual é a lógica da retribuição? Olho por olho, dente por dente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Eles, os irmãos de José, usaram essa lógica para acreditar que ele iria retribuir, que ele iria pagar com vingança por conta das atitudes do passado. O que talvez os seus irmãos não entenderam ainda era que José já havia compreendido o princípio da retribuição. A lógica da retribuição é olho por olho, dente por dente. Com ferro feriste, com ferro será ferido. Mas qual é o princípio da retribuição? Que estava presente no coração de José. É baseado no que recebemos de Deus. É baseado naquilo que nós recebemos da graça de Deus, deste amor de Deus. E é isso que deve impulsionar as nossas decisões, as nossas atitudes. Mas o que os irmãos de José fizeram? Primeira coisa, eles inventaram uma mentira. Olha o que diz o versículo 16. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou. Jacó não tinha falado nada disso. Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, as transgressões dos seus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos servos do teu pai, do Deus de teu pai. Os irmãos, eles inventaram uma mentira para salvar a sua pele, e de tanto medo não tiveram nem coragem de ir falar. Eles então mandaram alguns homens para ser ali, né, para intermediar, para mediar. Não tiveram nem coragem de falar com o próprio irmão. Mandaram alguns homens: ó, vai lá, fala assim: olha, o seu pai, quando era vivo, ele disse, né, vamos dizer assim, deixou como testamento para que você perdoasse, né, os seus irmãos, e não fizesse nenhum mal contra eles. Eles inventaram uma mentira, não tiveram coragem nem de se apresentar. E quando então, depois de ir esses, vamos dizer assim, entre aspas, mediadores, interlocutores que foram lá para conversar com José, ou seja, para preparar o caminho, entendendo os irmãos de José, para apaziguar a ira que possível estaria no coração de José, agora aproveitando, porque eles entendiam assim: não, José só fez isso aqui de bom para a gente porque papai era vivo. Papai Jacó era vivo, certamente ele não ia querer, né, entristecer o coração de papai, então ele não fez nenhum mal, mas agora o papai está morto. Com certeza ele vai lembrar que a gente jogou ele na cova, deixou ele lá no buraco. Depois, quando ele passou, nós vendemos ele como se fosse uma mercadoria, como um apanhado lá de trigo, né, de cevada. Nós vendemos nosso irmão. Ele vai lembrar de tudo isso, agora ele vai castigar a gente. Então, não tiveram coragem de falar, mandaram um mediador, e quando foram, a segunda atitude deles, eles abdicaram da condição de irmãos e se colocaram como escravos. Olha o que diz o versículo 18. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Eles se colocaram até o mais baixo nível, porque servos, né, no hebraico, no original, é súdito, é escravo. Eles então se colocaram até o mais baixo nível, porque não entenderam o princípio da retribuição. O que estava na sua mente, no seu coração, era a lógica da retribuição. Então, pagaram mal com mal. Mas o princípio da retribuição eles não compreenderam, mas isso estava presente no coração de José. O princípio da retribuição, que é baseado no amor de Deus, vivenciado por José. E Deus era com José. Desde que começa a trajetória de José lá no Egito, no capítulo, depois você lê em casa, no capítulo 39,
Você vai ver logo no versículo 2, José chegou lá como um escravo, vendido. Mas a palavra de Deus, aliás, nesse capítulo 39, 4 vezes você vai ver a expressão, Deus era com José. Amados, e quando é que Deus fala que era com José? Quando José chega como escravo. Porque uma coisa é você dizer assim, não, Deus é comigo, eu estou lá bem, né? Na crista da onda, por cima da carne seca, é isso mesmo que diz, em cima da carne seca, alguma coisa assim, né? Tirando uma onda, tudo bem, tudo a mil maravilha, com saúde, eu estou junto da minha família. Agora eu quero ver você ouvir que Deus é contigo e você está ali como escravo, longe da sua casa, longe do amor do seu pai, da sua família. Mas José entendeu, e mesmo depois, quando ele foi injustiçado, nessa mesma casa, que o Deus o tornou próspero, porque Deus era com ele, e ele então naquela situação terrível, daquela, que era mulher de Potifar, uma pote sem vergonha, né? Que tentou ali enredar José numa situação, né, de um amor, de uma paixão, de uma sensualidade, mas José não caiu, e José foi injustiçado, agora levado para o cárcere. Mas nesse mesmo capítulo de 39, diz que lá no cárcere, agora ele não está nem mais como administrador na casa de Potifar, agora ele está como um prisioneiro. Mas a palavra de Deus diz que Deus era com José. José era um homem de Deus. E quando você é um homem de Deus, seja onde quer que você esteja, Deus é contigo. Deus te honra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ali, Deus então, sendo com ele, o carcereiro percebeu e colocou ele como responsável de todos os presos. Deus era com este homem. E ele então começa a entender qual é o princípio da retribuição. Algo que os seus irmãos não entenderam. Mas o que me chama também a atenção é a resposta de José aos seus irmãos. E o que me impressiona também é a postura de José, além da resposta, a sua postura, porque antes de dar a resposta aos seus irmãos, no final do versículo 17, quando estavam ali os mediadores, os interlocutores, aqueles homens que os irmãos de José não tiveram nem coragem a princípio de falar, foram depois, mas antes de mandar aqueles homens, quando aqueles homens falaram o que falaram a José, diz o final do versículo 17 que José chorou. Então José chorou enquanto lhe falava. José, amados, no início desse capítulo 50, mostra exatamente José chorando. O versículo 1 mostra que José está chorando a morte do seu pai Jacó. E agora José novamente chora. O teólogo norte-americano e um pastor também reformado, pastor e professor na Universidade de Dallas, sobre o Antigo Testamento, Bruce Waltke, ele diz então acerca desse episódio, dessa passagem, que provavelmente José não teria chorado por conta do seu pai novamente. No início do capítulo 50, no versículo 1, ele chorou. E agora quando esses homens contam essa história de novo, falam, seu pai falou, então ele não estava ali, né, naquela questão de sensibilizar, porque, né, mais uma vez uma fala do papai, não. Então, Bruce Waltke, ele diz que certamente depois de 17 anos, José chora agora, porque mesmo passando 17 anos, de atos de benevolência, de amor, de cuidado para com seus irmãos, os seus irmãos não o entenderam, o viram como um homem vingativo, um homem cruel. José chora, porque eles ainda não tinham entendido que ele havia perdoado de todo o coração. Ainda não compreendiam a sua bondade e acreditavam que José iria tomá-los por vingança. Ou seja, eles não entenderam o princípio da retribuição, porque ainda estava em sua mente, no seu coração, a lógica da retribuição. E é importante que eu e você, eu quero enfatizar nessa expressão, né, o princípio da retribuição, porque isso é de grande importância, amado, no que se diz respeito a relacionamento, a vivência no contexto familiar, no contexto da igreja, no contexto da sociedade, no seu local de trabalho, na sua universidade, porque nós nos relacionamos com pessoas e nós estamos sujeitos a tantas situações, a tantos momentos de decepção, de traição, de maldade, e é preciso
entender isso. Para nós vivermos o verdadeiro evangelho, para nós entender o que é essa graça, é preciso você entender, porque os irmãos de José não entenderam o que era o princípio da retribuição. Não entenderam que não era pelo que tinham feito a José, mas pelo que Deus tinha feito por José. José chegou como escravo, e agora José é o governador. Eles não entenderam isso. E lá naquele capítulo 45, não precisa retornar a ele, mas ainda lá no versículo 7 diz assim: quando José falou para os seus irmãos naquele momento, que está ali se revelando a ele, ele diz: mas Deus me enviou adiante de vocês para preservar a sua descendência na terra e manter a vida de vocês por meio de um grande livramento. Há 17 anos, José tinha dito isso aos seus irmãos, mas aí eles ainda não entenderam, não compreenderam o que é o princípio da retribuição. José tinha outros referencial. Aliás, José tinha um único referencial, que era o Senhor, o Deus que estava com ele, Deus que era com ele. E isso fez toda a diferença, e isso também faz a diferença na minha e na sua vida, na hora em que vamos tentar executar nossa justiça própria para com os outros. Porque aí nós vamos pensar: o que Deus tem feito por mim? Como Deus agiria nessa situação? Como se comportaria Jesus? Outra coisa importante neste homem de Deus também foi a sua resposta aos seus irmãos. Eu leio com você novamente o versículo 19 a 21. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e os falou. Aonde, amados irmãos? Os falou ao coração. Então, esse momento de diálogo, a resposta, a primeira postura, ele chora porque os irmãos não entenderam. Ao longo desses 17 anos, tudo que ele fez de um coração perdoador, que entendeu a benevolência de Deus, e por isso a sua vida é dirigida pela lógica ou pelo princípio da retribuição? José, pelo princípio da retribuição. E agora ele deixa aqui uma resposta. E a expressão final do versículo 21 é que José consola os seus irmãos e falou aonde? Falou ao coração. Aqui a palavra coração no hebraico não é literal, mas significa o próprio interior do ser humano. Por isso, em algumas traduções da Bíblia, você vai entender aqui o termo como alma. Portanto, José falou a alma dos seus irmãos, ao interior da vida deles. Mas, pastor, onde está a graça divina aqui? Qual é o benefício dessa graça? Ela reside, amados irmãos, no feito em que Deus fez muito mais por José, e por isso ele foi impulsionado a perdoar os seus irmãos. E como nós podemos aplicar isso na nossa vida? Deus fez muito mais por mim e por você. Amém? Nós somos testemunha daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E se Deus fez muito mais por nós, nos perdoando pela sua graça, a graça é favor imerecido. Se Deus fez muito mais, isso deve nos impulsionar a perdoar os outros, afinal, todos fomos perdoados por Deus. Foi por esta ótica que José perdoou o seu irmão. Por isso, o que norteava, o que conduzia a sua vida era o princípio da retribuição. Eu cheguei aqui como um escravo, mas Deus me fez um governador. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2:5. Por isso que eu comecei com esse versículo. Mas Ele nos deu vida em Cristo. Pela graça, nós fomos salvos.
Romanos vai dizer que nós éramos inimigos. Paulo, escrevendo essa carta, diz que nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos distantes, como ovelhas desgarradas. Eu e você estávamos numa queda livre, num abismo profundo. Mas essa mão da misericórdia, igreja, se estendeu, nos ergueu. Deus nos colocou na condição de filhos, onde eu e você éramos inimigos. Este é o princípio da retribuição que José entendeu e os irmãos não entenderam. E se eu e você não entendermos o princípio da retribuição, a gente vai ficar preso na lógica da retribuição. E todas as vezes que alguém fizer um mal contra nós, a gente vai pensar como os irmãos de José, ou por que não dizer, agir fazendo mal com o mal. Isso aqui cabe uma pergunta para nós essa manhã. Você ainda tem guardado mágoa de alguém no coração? Será que poderia colocar seus olhos em Deus e no que Cristo fez por você na cruz, para lembrar que quem era para estar na cruz era você e não Jesus? Era para sermos nós, não o Filho de Deus perfeito em tudo. Mas Ele se fez pecador no meu e no seu lugar. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Então, será que nós poderíamos nos colocar aos olhos de Deus e naquilo que Jesus fez por nós? Quem sabe assim a gente vai começar a entender o que é princípio da retribuição. Certa vez Jesus propôs uma parábola. A parábola do credor incompassível. Isso está registrado em Mateus 18. Pois você pode ir lá ler. Um homem que tinha uma dívida para o seu senhor. Para a gente compreender melhor aqui. Né? Lá, a moeda da época era dracmas, era outras cifras. Né? A nossa cifra aqui não é dólar, né? Não é euro, a nossa cifra aqui é real. Então, vamos dizer assim, em nossos dias, Jesus contando essa parábola aqui para os brasileiros, onde a moeda aqui é o real. Então, um homem devia ao seu senhor, um servo devia ao seu senhor, vamos dizer assim, R$1 milhão. Uma boa quantia, R$1 milhão. E ali ele foi lançado ao cárcere, ao verdugo, né, para o momento de sofrimento. Ele clamou ao seu senhor, por favor, perdoa a minha dívida. E esse senhor foi e perdoou, teve misericórdia. Porém, esse servo tinha um conservo. Ele tinha outro que era súdito, que submetia a ele. Para a gente entender lá o texto, a comparação dos valores que Jesus dá, este homem, eu falei aqui que em real devia quanto? Ao seu senhor? R$1 milhão. O seu conservo devia a ele R$1. Então, uma diferença muito grande, R$1. E esse homem que teve a sua dívida perdoada por R$1 milhão, não foi capaz de perdoar o seu conservo. E o castigou. Aí as outras pessoas chegaram ao Senhor e disseram, olha lá, você perdoou ele R$1 milhão, e ele não teve a capacidade de perdoar R$1. Aí o Senhor chamou novamente e lançou ele ao verdugo para ser castigado, porque ele não perdoou a dívida do seu conservo, ele não lembrou de que ele foi perdoado. Aí Jesus, lá no versículo 35 do capítulo 18, quando ele conclui essa parábola do credor incompassível, ele diz assim, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão, assim como fez com aquele servo que foi mau. Amados, os irmãos de José não entenderam, mas José entendeu o que Deus fez por ele. E eu creio que eu e você estamos aqui essa manhã e entendemos o que Deus fez por nós. O amor que Deus tem derramado na nossa vida. Deus nos perdoou em Cristo de uma dívida que não podíamos pagar. Não tínhamos condição de pagar essa dívida, mas essa dívida foi paga com sangue, por um preço precioso, como Pedro diz lá na sua primeira carta, e nós aprendemos aqui na exposição, foste comprado por sangue. Seu Filho amado, Jesus Cristo, pagou essa dívida, né? Fazendo essa comparação de 1 milhão, para a gente assim não ter noção dos valores. E assim nós precisamos também nessa dinâmica. Este
Esta foi a ótica que José então perdoou os seus irmãos. Ele entendeu, Deus fez muito mais por mim. E assim, amados, nós recebemos essa graça. Peça o auxílio do Espírito Santo, que possa operar e trabalhar e abrir o seu coração para essa maravilhosa graça que nos torna aptos a receber, porque também tem isso, o pecado ele é tão cruel, e às vezes muitos estão presos ao passado. Os irmãos estavam presos ao passado, porque eles mesmos não conseguiram perdoar a si próprio, a si mesmo. E tem gente que fica, amados, perdão é um ato legal. Vou repetir, 1 João 1,9, se confessar os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo para te perdoar. Perdão é um ato legal. Então é um termo, lá João utiliza um termo jurídico. Qualquer coisa a gente pede auxílio aqui da nossa advogada Jéssica, para a gente entender melhor. Ele está usando ali um termo, entendeu, jurídico, para dizer da importância e da legalidade quando um coração sincero se derrama com confissão e chora. O Senhor é fiel e justo para perdoar. Não traga mais os pecados do passado para a sua vida. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Hoje verdadeiramente vocês são livres. Não há mais algemas, não há mais grilhões, nada nos prende. Fomos comprados por preço precioso, pelo sangue de Jesus Cristo. Então peça auxílio Espírito Santo para que abra o seu coração, para entender essa maravilhosa graça, que não apenas nos torna aptos a receber, mas também para dar perdão. Liberte-se da prisão da mágoa. Mágoa, se você dividir a palavra, é má água. A má água não faz bem. A má água, ela marca. Ela não é saudável. Então não guarde uma má água no seu coração. A palavra de promessa de Deus para a nossa vida é que nosso interior irão fluir rios de água viva. Não águas mortas, igreja. Não águas amargas, não águas que não sustentam, que não saciam. A promessa de Deus para nós é que do nosso interior fluirão rios de água viva. Não pode haver mais em nosso coração lugar para mágoas, para ressentimentos, para raízes de amarguras. Liberte-se da prisão da mágoa e viva uma vida plena do amor de Deus, porque essa é a graça que perdoa, e por essa graça nós fomos salvos. Esse é o princípio da retribuição. Eu recebi muito mais de Deus, porque eu não posso dar para o outro? Se Deus me amou, eu recebi muito mais, assim também eu tenho que abençoar o outro. Se entendermos e vivermos por essa ótica, quanto iremos melhorar o nosso relacionamento interpessoal, seja no trabalho, seja na família, seja na igreja. Esse espírito que estava presente no coração de José, ele entendeu, e que eu e você possamos entender e colocar em prática. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Mas nós reconhecemos a nossa limitação, a nossa incapacidade. E se o Senhor olhar para dentro de nós, não temos nada para oferecer. Mas essa manhã é uma manhã de buscar e receber esse perdão e se apropriar desse perdão, porque é legal, mas também pedir a Deus: Senhor, capacita-me a perdoar. Talvez você traz ressentimentos, mágoas na sua vida, de alguém que te feriu, de alguém que te causou dano, mas essa manhã nós aprendemos através desse texto precioso da palavra de Deus, o que é a graça que perdoa. O pastor Rafael vai estar aqui conosco cantando esse hino, e enquanto nós louvamos, mas também que seja a oração da sua vida. É um hino que você conhece, para que você possa fazer dessa canção, refletindo nessa pregação, nessa mensagem, e peça que Deus te dê um coração transformado, um coração igual ao dele. O coração de Deus nos perdoou. Às vezes é difícil, amados, é como uma algema que se rompe, mas é preciso liberar. E a gente reconhece a nossa natureza, mas aqui nós estamos.
Feche seus olhos, ouça. E se quiser, faça também dessa canção a sua oração. E receba essa palavra para o seu coração nessa manhã. No nome de Jesus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, cante orando, pra dentro de mim, cante reconhecendo a sua condição, nada para que essa manhã a lógica da retribuição possa desaparecer e dar lugar ao princípio da retribuição. Mas um desejo eu tenho, porque nós recebemos esse perdão de Deus. de ser transformado. Precisamos ser transformados para que a gente tenha um novo coração tanto do perdoador, teu perdão, que ama, dá-me que abençoa. um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me. Essa é a dinâmica. O meu irmão, esse é o momento de colocar em prática o princípio da retribuição. a olhar com os teus olhos, Essa é com fé. perdoar com teu perdão. E o perdão é libertador, igreja. Enche-me do teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Como que é esse coração, igreja? Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Isso, abre o seu coração. Esse é o momento. Rabalabassuricária, de rasgar. José falou a alma dos seus irmãos. Que essa palavra, essa manhã, fale a sua alma. E faça cair por terra todas as barreiras. Para que o princípio da retribuição esteja presente. Norteie, conduza, guie a sua vida. Como guiou a vida de José. Aleluia. Amanhã de libertação, manhã de remover a má água da nossa vida, porque você foi escolhido e chamado para que do teu interior flua rios de água viva. Essas águas não pertencem ao seu coração. Nosso coração é transformado, igreja.
Não pode haver mais espaço para raízes de amargura, para ressentimentos, para lembranças do passado. Deus, o perdão é algo que vem de Deus. Nós, na nossa humanidade falha, pecaminosa, não temos essa capacidade, mas Deus pode nos dar. Você crê nisso? Glória a Deus. Eu ainda quero orar mais uma vez contigo, mas eu gostaria que você voltasse aqui a sua atenção. Eu quero me ver agora uma lembrança, um testemunho, né? De perdão, de um exemplo de perdão. Algo bem familiar, diga-se de passagem. Além de Bernadette, Alain, Sheila e Claudeci, minha mãe teve um outro filho. Esse filho chamava Bellini. Até em homenagem àquele que levantou a Copa do Mundo. Uma criança, tal como as crianças que nós vimos aqui. Quantos anos tem o Caleb, Edu? 4 anos. O Bellini tinha 4 anos. E de repente um rapaz, sem pensar nos seus atos, né? Tinha 6, então era mais velhinho ainda um pouco. Tinha algumas crianças aqui de, talvez, com essa idade. E em respeito, né? Em respeito ao rapaz, por preservação dessa palavra perdão. Esse rapaz atira uma pedra que atinge o meu irmão, que eu não conhecia, eu ainda não era nascido. E depois de alguns dias, o Bellini veio a falecer. E é difícil para qualquer mãe perder um filho. Por uma doença, por uma situação, né, vamos dizer assim, por uma fatalidade, por uma enchente, por um desabamento, por ser atropelado, por uma enfermidade. Agora, perder um filho de uma forma tão assim, né, covarde, cruel, por uma pedrada lançada por um rapaz. Mas o que é essa graça que perdoa? Eu lembro de uma ocasião, onde esse rapaz, um dia esteve conosco lá na igreja em Paracambi. Eu lembro que quando garoto, às vezes eu passava em frente à casa desse rapaz, essa nossa humanidade, cuja lógica da retribuição, né, é o que norteia a nossa vida. Sem Deus é a lógica da retribuição, quando nós não entendemos, né? Era vontade que se fizesse vingança, que ele podia, né, colher o mal que ele fez por ter matado uma criança. Mas quando a gente tem um encontro com Cristo, a gente passa a entender o que é perdão e o que é essa graça de Deus, né? E tudo aquilo pôde sair do nosso coração. Eu creio que isso que eu falo vale também para os outros irmãos, para Bernadette que está aqui, para Sheila. Desi talvez não viu muito essa história, não vivenciou, porque talvez nem se deparava muito com, né, esse rapaz. Mas naquele dia, eu lembro que o pastor Antônio, muitas vezes na sua mensagem, na sua ministração, ele dizia assim: se você quer algo contra o seu inimigo, que a sua vingança seja que um dia ele esteja aqui na igreja, sentado do teu lado, cultuando a Deus. E um dia aquele rapaz entrou, e a minha mãe pôde abraçá-lo, falar com ele. Perdão é deixar nascer de novo uma nova história. Não vimos mais aquele rapaz como um assassino do Bellini. Nós vimos agora como uma nova vida, sem aquela marca do passado. Isso é a graça que perdoa. Isso vem de Deus. Nenhum homem, nenhuma mãe que perde um filho numa situação como essa teria condição. Mas me vê nesse momento essa lembrança. E quando a gente tem o exemplo da nossa matriarca, isso torna-se mais forte no nosso coração. Isso é perdoar. Isso é algo que vem do céu. Isso é algo que vem de Deus, né? Um exemplo que perdoou aquele que tirou a vida do seu filho, que era uma criança. Esse é o princípio da retribuição. Para isso Deus nos chamou. É algo muito forte, difícil.
não há como dimensionar. Mas quando eu olho para Deus e lembro da passagem do credor incompassivo, eu vejo, a minha dívida era muito maior e Deus me perdoou. Por que eu não vou perdoar? Feche seus olhos, curva sua cabeça, Senhor. Que essa manhã seja uma manhã de libertação. Para também o ouvinte que está lá no seu sofá, ou sua mesa de cozinha, no seu carro, aonde quer que ele esteja assistindo essa mensagem. Porque perdão é algo que vem do céu, que vem de Deus. E nós temos exemplos na tua palavra, e essa manhã dou aqui um testemunho familiar de uma mãe que eu tenho a alegria de poder ser seu filho, de ter tido essa lição, esse gesto de amor, onde ela deu a oportunidade daquele homem de não ser mais visto por nós como um assassino, mas como alguém que tem também uma nova oportunidade de vida. Isso é perdão, isso é o princípio da retribuição. Senhor, que o teu Espírito venha trazer a nós essa manhã essa capacidade. E reitero, se há mágoas, se há ressentimentos, que você ainda nutre no seu coração, falando de legalidade e de mais uma vez um princípio dentro da lei, da advocacia, a oração do Pai Nosso também tem ali uma cláusula, porque a oração que Jesus nos ensinou, a oração que vem do céu, diz assim: perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado aos nossos devedores, ou aqueles que têm nos ofendido. Então há uma cláusula. Ele fala para pedir perdão assim como nós temos perdoado. Se não perdoarmos, não seremos perdoados. Então essa manhã é uma manhã de libertação. Ainda que venha à memória as cenas fortes das palavras, talvez gestos e até atitude de alguém que te fez o mal, mas olha José, naquele momento de abraço com seus irmãos, ele não lembrou mais da cova que ele estava sozinho. Ele não lembrou das algemas que ele foi levado como um escravo até chegar à terra do Egito e ser vendido como uma mercadoria, que não foi tratado como gente, mas foi tratado como coisa. Mas José não lembrou que ele era coisa, José lembrou que ele era filho, e os filhos são amados, e ele viu a glória de Deus na sua vida, e por isso a sua lembrança agora é de um Deus que amou. Ele disse: Deus permitiu tudo isso, e ele então diz: ele transformou o mal que vocês fizestes em bem. Isso, José tem aqui uma visão teológica, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito, mesmo quando às vezes eu sou injustiçado, mesmo quando às vezes eu sou vendido, mesmo quando às vezes eu sou tratado como escravo, mas se Deus está comigo, ainda na prisão eu irei prosperar, ainda na prisão eu irei glorificar a Deus. Portanto, se liberte essa manhã, receba essa palavra libertadora, porque esta é a graça do perdão. Essa é a graça que perdoa, porque assim como foste perdoado de uma dívida impagável, assim perdoa também, e seja restaurado no nome de Jesus, porque o perdão restaura, o perdão liberta, o perdão salva. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Creia no amor, no perdão, na graça de Deus. Amém, igreja? Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Aleluia. Pode continuar cantando, pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Creio que erga suas mãos. Tu és a vida. Oh, glória. Creio que tenha liberdade. Não há você está na casa do Pai. Hoje é uma manhã de restauração, de libertação. Aleluia. Jesus, eu preciso. Diga, creio que tu és. És
Jesus, eu preciso de ti. Você pode aplaudir ao Senhor? Oh, glória a Deus! Glorifica o Senhor pelo seu amor. Glorifica o Senhor pela sua palavra. Glorifica o Senhor pela sua presença. Aleluia. Que nos restaura. Glória a Que nos Deus. ama. Glória a Deus. Aleluia. Ainda com as suas mãos erguidas, Pai amado, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pela oportunidade de estar neste lugar, servindo a Ti, louvando o Teu nome com o perfeito louvor, porque a Tua palavra diz que o perfeito louvor sai dos lábios dos pequeninos, e aqui louvamos juntamente com eles, servindo a Ti com alegria, recebendo a Tua palavra, recebendo essa ministração sobre a nossa vida, que nos liberta, que nos restaura, para sermos igreja de Deus, para proclamarmos esse evangelho da graça, que salva, que restaura, que liberta, que cura, que transforma, que nos coloca a um outro nível de intimidade com Deus, e para que do nosso interior fluam rios de água viva. Muito obrigado por essa manhã, Senhor Deus. Muito obrigado por cada um dos irmãos que aqui se encontram, e aqueles que vão estar em casa assistindo esse culto, que participem, que não sejam apenas meros espectadores, mas que se envolvam, sejam envolvidos pelo poder da Tua palavra, e também sejam assim ricamente abençoados. Leva-nos agora debaixo das Suas santas e poderosas mãos, nos conduzindo aos nossos lares, nos protegendo e nos livrando de todo mal, nos dando o restante de noite, de dia abençoado, e uma noite de logo mais às 19 horas, recebendo a Tua palavra, com o irmão que vai trazer a mensagem, para dizer para quem iremos. Senhor, que o Teu servo seja usado para trazer essa palavra de poder também para a nossa vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Vá em paz. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Glória a Deus. Obrigadão, pastor.